Deixa eu colocar para gravar aqui. E antes de eu começar a trazer a matéria da nossa aula de hoje, antes de eu começar a falar das nossas 3 chaves, dos nossos recursos, de uma ferramenta fundamental para a gente lembrar dessas nossas viradas, quero dar uma boa noite para todo mundo que está aqui, nessa noite maravilhosa, para ver o rostinho de cada uma de vocês. A Elisete, que mesmo no escuro está aqui com a gente. E Delma, onde é que você está, mulher do céu? Está no escurinho, aê! Não estou te ouvindo. Oi. Oi. É Delma falando? Não, Elisete. Oi, Eli. Ah, então tá. E aí, Delma apareceu e não conseguiu ouvir a voz dela. Eu gostaria de ouvir a vozinha de cada uma de vocês, para trazer para mim um pouquinho de como é que você está chegando, para a gente fazer um check-in bem rapidinho de como é que você está. Até tem um assunto pendente que ficou da nossa reunião penúltima a respeito das atividades em dupla, que aí depois acabou entrando mais 2... Não? Nine. Alguém fez? Alguma dupla fez? Um pouquinho? Conta aí, Léo, o que vocês fizeram? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Eu e a Vanusa proseamos bastante. Contamos um pouco das nossas coisas, uma para outra. Dissemos que nós tínhamos dificuldade de fazer o diagrama lunar, mas esse mês eu dei conta de fazer. E foi muito legal eu conhecer ela mais de perto. Uma grande menina. Com quem que foi tua dupla? Vanusa. Ah, Vanusa, que legal, Van. Que A gente não bacana. está ainda nesse ponto. E é isso que é importante, sabe? Não importa o quanto que foi feita a atividade. O importante é que a partir do momento que você entra nesse movimento, que lua que vocês estavam quando foi feita a atividade, vocês lembram? Não. Que Não muitas lembro. vezes ele está relacionado também à lua. O que pedia naquele momento, sabe? Se era só, por exemplo, a lua que a gente está agora, é a lua nova. Se a gente está na lua nova, ela pede um momento de mais introspecção, de mais emoções, de menos mental. Então, é natural muitos movimentos que acontecem exatamente repercutir porque vocês estão seguindo o movimento da lua também. Então, tá tudo certo quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente gostaria no momento que a gente combina. Porque não é só o mental, a gente está trabalhando o emocional. E até casa com aquilo que eu falei no grupo hoje. Quando a gente fala de MPU, de mulheres produtivas e espiritualizadas, MPE, a gente fala disso, dessa nossa reconexão com o nosso espiritual, a reconexão com a nossa natureza selvagem. Então, até eu chamo eu peço para vocês olharem até quando que vocês fizeram se não foi na lua nova. E aí vocês já vão entender por que fizeram somente uma parte ou como é que foi o andar da carruagem da conversa de vocês. E as outras duplas, tenham esse diálogo. Não deixem passar para vocês. Vocês lembram quem foram as duplas? Cada dupla lembra quem era seu par? Então, semana que... vocês têm 15 dias para fazer a atividade, tá? E Bru e Sil, vocês duas, vocês podem fazer a atividade que eu vou passar hoje. Vocês podem fazer em conjunto. Ou melhor, não. Melhor, não. Vocês já estavam quando a gente fez o sorteio das duplas? Não. Não. Não, né? Tá. Não. Então,
Bem, depois eu vejo lá como é que foi o sorteio para a gente dividir, porque o interessante é exatamente isso, a gente fazer esse network, a gente fazer essa troca. E quem não lembrar como que era, qual foi o objetivo da atividade, depois eu volto e a gente revê para fazer. Mas é importante a gente ter esse network, que esse que é o objetivo do grupo também. Vanusa, como é que foi para você? Conta uma palhinha. Como é que foi o encontro de vocês? Menina, boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, eu e a Léo, nós percebemos, assim, que a gente tinha várias coisas em comum. Ainda mais quando eu vi, assim, na parede dela, a imagem de uma índia. Aí sim, né? Aí a gente começamos a falar a respeito das medicinas, e aí o negócio fluiu, assim, muito bem. Muito doido, assim, ó. Somos muito parecidas, no meu ponto de vista, claro. Foi muito legal a dinâmica. E é sobre né? isso. É, exato. É sobre isso, gente. Olha que bacana, né? Você falando sobre Índias, gente, tem que compartilhar com vocês. Eu também estou no meu movimento, né? Todos nós estamos. E eu estou numa atividade muito linda, que a minha avó era índia e a minha bisavó era bugre mesmo, né? A minha avó, ela era mestiça, ela era lemoa com índia, e a minha bisa é bugre mesmo. E nesse final de semana eu vou conhecer uma tribo indígena que a minha bisavó originou. Ela veio de lá. E tanto de gerações do lado materno, todas as mulheres bordavam. E pela primeira vez eu vou bordar. Eu também estou nesse movimento. E estou muito emocionada que eu achei a mulher que está bordando o meu arraiolo. Conhece o que é arraiolo? Todo mundo em conjunto, não. Arraiolo, ele é uma tela que você pode pintar o que quiser, e depois, pintar que eu digo, é um sinal que você faz com o desenho que você quiser, e você borda o desenho que você quiser, e você borda o desenho. E a mulher que está bordando, que está pintando para mim, para eu poder bordar, que aí eu escolhi fazer o desenho da árvore da vida. E foi muito lindo, porque a árvore, eu só achei uma árvore e ela desenhou o restante. Então, ela desenhou folhas caindo e raízes, e abaixo das raízes, outras folhas que já caíram. Então, ela trouxe 3 gerações no mesmo desenho. A minha bisavó, a minha avó e eu. Eu até me emociono falando disso, porque não foi intencional, e o nome da mulher que pintou é o nome da minha mãe e o nome da minha avó. Lá de Minas Gerais, a mulher. Tudo coincidência, tá? Então, quando a gente vai olhando para os nossos fluxos, a gente olha para as nossas chaves. E a gente vai trazendo pecinhas do nosso quebra-cabeça. A gente vai trazendo, retornando a nossa potência, a gente vai retornando o nosso fluxo de partes da nossa vida que havia perdido o fluxo. Então, a gente para de resistir muitas mudanças que acontecem. E eu vou abrir aqui com vocês, através dessa história, vou compartilhar uma imagem. Share screen aqui. Compartilhando. Estão vendo essa chave? Sim. Vocês estão vendo? Sim. O que significa essa chave, gente? Essa chave, ela traz uma das fábulas mais importantes que ela traz. Aliás, todas as fábulas são importantes, né? Quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto eu trago fábulas, o quanto eu trago metáforas para falar de uma forma simbólica as nossas forças, as nossas carências, aquilo que a gente precisa desenvolver.
Muitas das histórias que são contadas, elas ligam lá com o nosso inconsciente, com informações que a gente não fazia nem ideia que estava conectado. Então, as fábulas, elas são utilizadas desde o período da Bíblia, muito antes disso, né? Olha quantas metáforas que são registradas. E aí, o símbolo da chave, esses 3 dentes que mostra, ela explica os nossos pais. E ela explica quais são os dons que vêm através desses 6 dentes. E um deles é sobre atitudes. Vocês estão conseguindo enxergar eu escrevendo aqui? Aparece para vocês eu escrevendo? Sim. Sim? Sim. Se alguém escrever alguma coisa agora no chat, eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu estou aqui nessa tela compartilhada, aí depois eu leio, tá? Atitudes. Esses dentes, eles simbolizam 3 dons, que são atitudes ou recursos. E o que está no meio são as ameaças. Em tudo a gente recebe um dom, o que a gente faz com esse dom, e quais são as ameaças, o que fica no meio disso tudo. Então, a chave, gente, e 3, porque o que significa 3 é o número perfeito da reconciliação. O 3, ele significa o início de um movimento. O 3 é o início de um movimento. Olha que lindo. Se a gente fala em 2, é a duplicidade, é a dualidade, são as polaridades. Agora, quando a gente fala em 3 ele simboliza a Sagrada Família, pai, mãe e filho. Olha que lindo. O 3 significa a fonte da vida. Corpo, mente e espírito. E o 3, ele rompe as polaridades também. Sabe aquela história que a gente fica tão preocupada, observando qual é o certo, qual é o errado? Qual é o forte, qual é o fraco? O macho, a fêmea, o bom, o ruim? O que rompe tudo isso? Que em constelação familiar a gente fala muito, que significa sempre o caminho do meio. Onde a gente cresce é o caminho do meio. Entende? Nem no bom e nem no ruim. O que rompe a dualidade e o que permite com que a vida avance é o caminho do meio. Então, é um grande mecanismo interminável de ordem. O que elimina o caos é o caminho do meio. Entre a criação e a destruição, entre o bom e o mal, entre aquilo que a gente cria com as nossas caixinhas que a gente teima em colocar nesses 2 lugares. Olha que profundo isso. É o caminho do meio. E quando a gente faz isso, o que a gente faz aqui? Que movimento é esse? É o de oração. É o do nosso Espírito Santo. É a mente da nossa alma quando a gente faz esse movimento. A gente elimina a ameaça que nos afasta do nosso dom e de uma possível ameaça que a gente mesmo cria. O caminho do meio, presta atenção, o nosso dom e uma ameaça. A gente elimina a barreira, aproximando os 2, levando para o caminho do meio. Quando eu falo isso, como chega para vocês? Como é que a gente invoca essa força?
Como é que a gente une esses dois caminhos? Como é que a gente alia? Que virtudes e que ameaças são essas? Ao mesmo tempo que a gente tem as virtudes e as ameaças, como é que a gente invoca? Quais são os aliados das virtudes que a gente tem? Quem arrisca dizer? São 3 aliados das virtudes, 3 grandes chaves das virtudes que a gente tem. Quem arrisca em Ação. dizer? Ação tem a ver com o primeiro. O amor poderia ser uma das virtudes, incluindo Pode ser compreensão. também. Já vamos saber como que encontra isso. Verdade, coragem e o terceiro, consciência. Três grandes chaves que nós temos quando a gente fala de virtudes é a nossa verdade, a nossa coragem e a nossa consciência. E eu já vou aprofundar o que significa cada um deles. E quando eu falo de contrário, quando eu falo de... Quando tem uma verdade, qual que é o inverso da verdade? Mentiras. Mentiras. E essas mentiras a gente encontra quando a gente não é falso, quando a gente não é verdadeiro com nós mesmos, quando a gente não encontramos as nossas limitações. Já vai começar a fazer sentido tudo isso para vocês. Quais são os 3 pecados de quem é corajoso? O erro, né? Quem tem coragem está sujeito ao erro, porque só vai para um caminho quem tem coragem de ir, independente do resultado. Né? Isso. Exatamente. Mas se eu não tenho coragem, eu sou o quê? Covarde. Covarde. E se eu não tenho consciência, eu sou o quê? Inconsciente. Inconsciente. Exatamente. A chave do meio, gente. A chave do meio, que é o ouro, ele corresponde exatamente a esse movimento de inclusão, que é a grande alma. Mas como que eu vou ver isso no dia a dia? Como que eu vou observar quando eu estou completamente afastado? Quando que uma verdade se torna falsidade? Quando que uma coragem se torna em covardia? Como que eu vejo isso? A gente se perde. Preste atenção que é exatamente aqui que entra a ferramenta que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente se perde quando a gente esquece dos nossos recursos. A gente sai do caminho da nossa verdade a partir do momento que a gente perde a capacidade de sermos quem somos. A gente perde a coragem de estar na vida quando a gente não entrega aquilo que a gente nasceu para dar nessa vida. De reconhecer os talentos que nós temos, talvez. Também. Negar os próprios talentos também. A consciência é exatamente a gente estar atento a todos os sinais que a vida nos traz. É vencer a preguiça de prestar atenção, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje,
e mergulhar em nós mesmos e nas mensagens do universo que nós recebemos para poder chegar lá na profundeza do nosso fígado, do nosso rim, do nosso útero. Gente, para vocês terem uma ideia, eu nunca na minha vida eu tinha ficado de cama por conta de uma cólica. E esse movimento que eu estou fazendo com a minha avó e com a minha bisavó, ontem, pela primeira vez em 43 anos, que eu tenho 43, mas não faz 43 que eu sou mocinha, né? Ela nasceu menstruada. Né? Nasci sangrando. Ontem eu fiquei de cama. Ontem eu pedi para o meu filho fazer reiki em mim, que eu não aguentava de dor. Eu não conseguia ficar em pé ontem. E até foi bom também por a gente não ter conseguido fazer o nosso encontro de ontem, porque realmente não ia acontecer. Ontem não ia acontecer. De uma forma ou de outra. E ontem, vocês acham que caiu a ficha da dor do meu útero que eu senti ontem a ponto de eu ficar de cama? Olha o quanto inconscientemente a gente sangra a dor de outras mulheres sem saber. Das outras linhagens da nossa família sem saber. E ontem eu fiz um atendimento domiciliar de uma senhora que ela está nos últimos dias, ela está em câncer terminal, que é uma doença, é um câncer raríssimo, e eu vi os abortos que ela fez. Então eu fiz com ela uma meditação muito profunda de liberar esses abortos também. E na minha família tem muitos também. E aí à noite, e eu nem tinha menstruado ainda. Ainda não tinha dado sinal. Eu fui começar a ter sinal, era final do dia. Eu nem sabia que ontem seria o meu dia. E aí o meu corpo chorou, o meu útero chorou, e eu chorei junto. E eu não quis tomar remédio, simplesmente eu peguei o meu saquinho de Palo Santo, organizei a criançada, que eu estava sozinha com eles, dei banho, tosa, janta, o que tinha que ser. Liguei o lençol térmico e eu só disse para eles, ó, venham deitar com a mãe na cama que eu preciso deitar, eu não me aguento mais. E comecei a fazer oração, comecei a fazer Ho'oponopono no útero, fiz a meditação do útero, e eu me acalmei e dormi a noite inteira. E acordei muito bem. Então, o nosso corpo, ele traz os nossos sintomas que vêm de gerações. E quando a gente vai limpando memórias, o nosso corpo ele vai dando sinais também. Algumas vezes, já que eu fiz constelação, a cliente saiu vomitando. A Paula foi uma, né, Paula? Que numa das constelações já saiu vomitando. Nossa, é. E é assim, o nosso corpo, o vômito ele é maravilhoso, porque ele acaba literalmente colocando para fora as entranhas que estão guardadas lá muito profundamente. Ah, Rafa, e se eu não vomitar, então quer dizer que não deu certo, né? Também nem tanto. Mas para vocês saberem o quanto o corpo fala, o quanto o corpo se comunica, o quanto o corpo se expressa. E é a coragem de nós nos atrevermos a olhar para superar os nossos medos e parar de paralisar. Quais são essas virtudes que eu, quando paraliso, elas viram um pecado, viram uma ameaça para mim? Tem uma... Pode falar. Nesse exemplo que você deu, me ocorreu aqui, assim, é uma dúvida mesmo, né? Sim. Por exemplo, quando você passou esse tempo todo sentindo cólica, né? E não olhou para isso, foi uma forma que você se acovardou dentro daquilo que seu corpo trazia para você olhar. Então, à medida que você não olhou, você se acovardou. Aí, à medida que você... Pergunta, tá? À medida que você ontem teve essa experiência, né?
e aí que você olhou para isso, talvez juntou tudo, sensibilizou, né? Essa visita que você fez a essa senhora, juntou tudo, quer dizer, diante disso tudo foi a impulsão que você teve, a coragem de se dar o direito de olhar para você e falar, olha, eu vou ouvir o meu corpo, estou deitando, que eu não estou aguentando mais. Nessa ameaça e a virtude poderia encaixar aí ou não? Então, a primeira constelação que eu fiz com esse tema já faz 5 anos. Então, eu venho de um processo muito grande, né? Foram centenas de constelações que eu já fiz. Eu já tive aborto, já tive cisto no ovário, tive que fazer cirurgia, já tive várias questões minhas pessoais que eu venho trabalhando há muito tempo. Só que nós somos como uma camada de cebola, que eu gosto de citar. A gente vai liberando as nossas amarras. Eu sabia que eram questões femininas que eu estava curando por conta de tudo que eu venho trabalhado, né? E apareceu mais uma partezinha do meu capítulo de uma outra situação, numa constelação que eu fiz há umas 3 semanas. Então, a gente vai sentindo. A covardia seria se eu nunca tivesse olhado para isso. A covardia seria se eu continuasse teimando com, não, eu vou fazer a reunião de qualquer jeito. Se eu não tivesse sentido a minha intuição, por exemplo, de ter trazido para hoje a reunião. Entende? Então, assim, a gente vai recebendo informações antes de acontecer. Entende? Então, assim, as informações, elas vão sendo decodificadas. A gente vai recebendo. E a mensagem total, nem sempre a gente consegue receber assim de imediato. Entende? Então, assim, quando eu tenho uma certa preguiça de olhar para algo que está me incomodando, porque eu sei que isso vai me levar a a ter atitudes, aí eu estou na ignorância, que se chama inconsciência. A inconsciência é não ter informação do que eu preciso fazer, né? Todos nós somos ignorantes em algum aspecto. Senão ninguém ia estar aqui. Se nenhuma de vocês tivesse sede de querer saber mais, vocês não iriam estar aqui. Então, todas nós somos ignorantes em algum aspecto, que é não ter informação. A gente não tem informação na nossa totalidade. E essa que está a beleza da vida que a gente está. Toda e qualquer dificuldade que a gente vive, seja para tomar uma decisão, seja para realizar algum trabalho, se eu tivesse utilizado como desculpa, estou sozinha em casa com os meus filhos, então eu não vou nem fazer reunião porque eu não estou no ambiente adequado, eu não estou no ambiente perfeito, e eu começo a encher de desculpas para deixar de entregar o meu melhor, para deixar de doar e me dar, aí eu estaria entrando num lugar de covardia. Entende? Que a gente entra muitas vezes para evitar de sair da zona de conforto mesmo. Então, a gente inventa desculpas, às vezes, ao cabelo perfeito, à roupa perfeita, ao estado perfeito, à sala perfeita, à casa perfeita. A gente inunda de desculpas a nossa mente. Porque eu não vou em determinado lugar, porque eu não tenho as pessoas que eu gosto, que eu tenho afinidade. Eu só vou fazer aniversário se eu tiver o ambiente adequado, com as pessoas certas. O controle, o desejo do controle. E esse desejo de controle nos faz separar da vida, nos separar das pessoas, nos separar dos relacionamentos, nos separar das dificuldades. E tem um poema aqui, de Fernando Pessoa, que ele diz assim: há um tempo
em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma até do nosso próprio corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Estamos num tempo de travessia, e se não ousarmos fazer diferente, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos ontem. Quem aí que tem o costume de mudar de caminho quando vai sair de casa? Eu. Levanta a mão para saber. Quem tem resistência em mudar o caminho? E tá tudo certo? As resistências que a gente tem, a gente vai aprendendo como fazer diferente, até escovando um dente, até mudando uma peça do quarto de lugar, abrindo o guarda-roupa e jogando fora, não, eu gosto de doar as roupas que você faz um ano que não usa mais. O pecado, que são as ameaças, está em persistir no medo de atravessar e fazer uma coisa diferente. Aliás, vocês significam o que significa pecar? O real significado? Alguém sabe? Eu estou ouvindo, pode falar. Conta aí. Conta, Sirlei. Tem que liberar o microfone. Ela disse que vai pegar um vinho, que ela te viu tomando, ele ficou com vontade. Isso, vai lá. Me acompanha. Vocês sabem o que significa pecar, gente? Pecar significa errar o tiro. Errar o tiro. Não acertar no centro do alvo. É desviar do objetivo. Então, não tem nada a ver com aquilo que é traduzido, muitas vezes, como uma punição severa, muitas vezes como se afastar de Deus, como se afastar de algo que é divino. O errar faz parte do ser humano. De uma forma ou de outra, a gente ganha. Inclusive, eu durante muito tempo, eu fazia a pergunta errada para mim. Durante muito tempo, durante muitos anos, eu fazia pergunta para mim nas tomadas de decisão. Eu vou crescer nesse lugar que eu estou indo? Eu vou crescer tomando essa decisão? Eu fazia essa pergunta para mim. Mas, gente, a qualquer lugar que a gente vai, nós vamos crescer. No amor ou na dor, a gente vai crescer. E olha que bosta. Não me ajudava em nada saber essa resposta. Porque na dor a gente cresce. Agora, esse caminho é próspero? Através desse caminho, ele está numa frequência da luz? Vocês percebem a diferença de pergunta? Esse é um caminho demais onde eu expando? Aí é a pergunta-chave. Cadê teu vinho, mulher? Tintim. Tintim. Tava escondendo o ouro aí, né? Não ouvi. Como? O chá esfriou, aí vamos pegar um vinho. Isso aí. Gente, olha que forte isso. Se nós não nos atrevermos a ser quem somos e não darmos a vida e não darmos tudo de nós, o que a gente nasceu para dar,
por meio, por desconfiança, por receio, a gente deixa de sentir, a gente deixa de viver, a gente deixa de experimentar tudo o que nascemos para ser. E aí a gente não reconhece as nossas virtudes. É como se o que a gente tem é valioso demais para poder compartilhar com o outro. Aí a gente acaba entrando num nível de superioridade e de arrogância muito grande, pelo medo de errar, pelo medo de desconfiança mesmo, sabe? Inconscientemente, eu me fecho para poder não receber e para poder não dar. E se eu me fecho na vida para entregar tudo aquilo que eu nasci para ser, me excluindo da vida, como que eu vou querer receber dinheiro? Como que eu vou querer receber amor? Como que eu vou permitir que o fluxo da vida continue? Como que eu vou me abrir para o mundo me excluindo? Sabe o que é isso? É o mal do perfeccionismo. É o mal do século. Como chega para vocês isso que eu estou trazendo? Isso sim é um pecado. Oi? Faz todo sentido. É um pecado contra a vida e contra nós mesmos nos excluirmos. A vida, ela exige muita humildade. Muita humildade. A partir do momento que eu começo a criar uma falsa verdade sobre um risco que o outro pode me oferecer, olha o monstro e a covardia que eu crio sobre isso. Olha o poder que eu entrego para outra pessoa. E fico na inocência ainda impedindo que seja diferente. Se eu não expresso aquilo que eu estou sentindo, fica na inocência. Impedindo que mude, impedindo que o outro mude. Uma cliente outro dia falando que ela tirou umas fotos para o perfil dela do Instagram e ela mostrou para o marido. E o marido dela, muito gentilmente, que não sabe muito bem lidar com as palavras, estava no seu modo ogro. Vocês conhecem alguém assim? Tá cheio. O marido estava no seu modo ogro. E ele não conseguiu elogiar ela. E ele só disse, tá se achando, hein? Espero que você não use essa foto no teu perfil do Instagram. E ela certamente devia estar também naquele modo TPM, na lua nova, onde a emoção sobressai da razão, e já fechou o pau com ele. Já fechou o pau, braba, puta da vida. Tu não consegue me elogiar? E blá, 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 blá. Tô te mostrando que eu tô bonita, que eu tô me gostando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois de dormir de calça jeans, de ficar 2 dias, 3 azeda, quando a poeira baixou, ele conseguiu dizer para ela: eu tenho medo de te perder. Era a forma torta dele dizer que ela aparecendo nas redes sociais com uma foto tão poderosa, ele tinha medo de perder. E, ao mesmo tempo, ela também, na sua razão, não conseguiu compreender a linguagem de amor dele, que ele transpareceu de alguma outra forma.
Então, quando a gente não consegue compreender qualquer linguagem de amor da outra pessoa, que não é só as palavras, é o ato de servir, é o tempo de qualidade, são outras formas que a pessoa pode se expressar. Fica um vazio e qualquer faísca é sinônimo de briga. Não é verdade? Quem nunca esteve no seu modo ogro? Quem nunca? Ô, Rafa, eu acho que vem muito de encontro de tudo isso que a gente está vivendo, né, para a gente se ligar. Então, você tem que estar cada vez mais, às vezes, minha mente parece, porque tu tem que se ligar. Hoje, a minha empregada está com Covid, a semana inteira não veio, acordei naquele dia, assim, com roupa que tu não imagina, com 4, né, 2 crianças, e eu tinha que ir para academia, eu falei, não, vou ir para academia, vou limpar a casa, eu disse, não, eu vou para academia. E é esses estalos que dá. Eu ia ficar em casa, eu ia estar irritada, eu ia brigar com meu marido, eu ia ter um dia péssimo. Eu disse, não, eu vou na academia. Cheguei lá, era São João, tava uma animação a academia, me deu um up, vim para casa, destrinchei, lavei toda a roupa, e foi um dia maravilhoso. Agora, se eu não faço a escolha de ir na academia, então tu tem que estar muito alerta. Sim. Tu tem que estar ligada nas tuas necessidades. A tua necessidade que nutre a tua alma é você eliminar, é você se colocar em primeiro lugar. Primeiro sou eu. Percebe o que você acabou de trazer, que grandioso que é. É um exemplo típico. Primeiro sou eu, para depois o resto da casa tá bem. E assim é, gente. Se a mãe não tá bem, se a mulher não tá bem, oi, dona Cirlei. O resto da casa desanda. É verdade isso. Meu Deus, verdade. Muito verdade. A base da casa é a mulher. Se ontem eu não tivesse bem e consciente do meu processo, eu tinha feito escarcéu, eu tinha brigado com meu marido por ele estar numa janta, eu tinha arranjado uma briga por ele ter me deixado sozinha em casa com as crianças, eu tinha mandado ele voltar, eu tinha brigado com os filhos torto e direito, sabe? Então, assim, até às 9 da noite eu consegui e foi tranquilo. Depois eu disse, deu, e vou para o meu repouso, vou para o meu acolhimento. E as crianças ficaram que nem anjos do meu lado. Não abriram a boca e dormiram. Mais cedo que o normal, às 9 da noite. E tudo certo. Então, a casa, não adianta, gente. A mulher, ela pode ficar até quietinha dentro de casa. Mas se a mulher está ausente, se a mulher não está bem, se a mulher está grande demais com os seus problemas fora, o resto da casa desanda. O profissional desanda, tudo desanda. Se a mulher não está bem, não segura a relação, não segura nada. A mulher edifica a sua casa. Nós somos as parteiras de novas consciências. E vê se parece que eu estou com 2 crianças sozinha em casa, de 7, de 10. Se eu não estivesse bem, eles estariam do avesso agora, jogando e chamando atenção, como já aconteceu, né? Já aconteceu deles me interromper algumas vezes aqui. Então, tá tudo certo. Quando a gente vai percebendo o que é preciso para me nutrir, o que é preciso para me edificar, quais são os meus recursos, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, para ajudar, essas chaves para ajudar a abrir portas. Quais são as portas da minha casa? Só a chave da verdade, de eu reconhecer quais são os meus limites, como a Lilian falou, a minha verdade é me nutrir. Então, eu tive que tomar a má consciência, que muitas vezes traz um desconforto de dizer a casa em segundo plano, que se exploda a bagunça, primeira sou eu, depois é a bagunça da casa. Tomar consciência, tomar posse disso, pegar a chave do carro, literalmente. Sumir. E ir para daí o resto da casa poder funcionar.
Se nós não damos para a vida tudo que a gente tem que dar, nós não somos mais quem nós somos. Nós deixamos de ter a nossa identidade. A gente deixa de se sentir fecunda. Porque como eu vou dar para o outro, se eu não dei primeiro para mim? A partir dessa retroalimentação, dessa retronutrição, é que a vida se embeleza. Onde mais vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Gente, se vocês não estão bem com vocês mesmos, se vocês não respeitam os próprios movimentos, se vocês não respeitam o direito de errar, se não respeitam o direito de mudar de opinião e o direito de LBV, o direito de LBV. Sabe o que é o direito de LBV? O direito de levantar a bunda e ir embora. Levanta a bunda e faz, Rafa. Não era LPF. Você mudou. LBF. Levanta de ir embora é quando você não está mais afim. Ah, é outra versão. Entendi. Né? De quando você já diz, deu para mim. Já deu? Já cresci o que tinha que crescer, já ouviu o que tinha que... E tchau, vaza. Se a gente não respeita esses nossos 3 limites, o direito de errar, o direito de LBF, de levantar a bunda e ir embora, e o direito de mudar de opinião, porra, eu vou ficar engessada numa vida quadrada? Antigamente a gente tinha que dizer isso, né? Eu cresci muito ouvindo isso. Eu cresci muito ouvindo isso. Que nós temos uma única palavra e tem que ir com essa palavra até o final. Meu Deus, quanto que eu me puni para mudar de opinião. Quanta briga que eu comprei com amigos, até com clientes já. Não agora, né? Antes, quando eu trabalhava em banco. Aí diziam, só podia ser alemã mesmo. Eu assim, mas claro, eu nasci, cresci ouvindo que alemão só tem uma palavra. E não só alemão, né? Olha quantos de nós a gente nasceu e crescendo ouvindo isso. Que a partir do momento que o contrato era verbal, você falou uma coisa e, gente, isso é tão sério, isso é tão forte que muitas vezes os nossos contratos e acordos que fazemos... É verdade, Rafa, faz sentido isso aí. É bem isso. Muitos contratos e acordos que a gente faz é verbal. Nossa, e chega a travar a garganta desses contratos velados que depois você não consegue voltar atrás e dizer para a pessoa, sinto muito, eu errei no que eu falei. Olha a diferença de você falar isso do que precisar ficar remedando e justificando e encontrando artigo científico da bolhufas e não sei das quantas para achar algo que faz sentido com a porcaria que acabou de falar. Olha quanto trabalho que dá. E eu era aquela que virava mundos e fundos para comprovar o que eu tinha falado. Em vez de dizer sinto muito. Errei. E dentro de casa, dos relacionamentos, a maioria das relações se enroscam exatamente por essa disputa de erro de acerto. De acerto, né? Porque ninguém fala que está errado. Por isso que, gente, precisa ter coragem para ser humilde. Para ter o direito de errar, o direito de mudar de opinião, e do LBF, levantar a bunda e vazar. Quando não encaixa mais. Quando está desconfortável,
Quando o fato de você tomar uma taça de vinho já vira uma discussão, já vira um desconforto. Quando o fato de você relaxar já não combina mais, já não consegue mais, já não encaixa na tua atual vida. Prestem atenção, nós precisamos desenvolver a perspectiva de que o mundo é um lugar bom e acolhedor. O mundo é um lugar seguro para se viver. E nós estamos em casa em qualquer lugar do mundo. Tem gente fazendo assim, ó. Muitas vezes esse foi um assunto velado, tá, gente? Onde a gente se tranca no nosso quarto e dentro de casa para se sentir seguro e a salvo. Onde muitas vezes a gente procura em outras casas segurança, porque também na nossa casa a gente não descobriu o que era segurança dentro de um lar. E muitas vezes essa insegurança não é tua, essa insegurança também pode ter vindo de gerações através dos teus pais. Muitas vezes isso foi um assunto velado também, que vem de gerações. Descobrir qual que é a sensação de relaxamento estando em qualquer lugar. Essa semana uma mulher me chamou no Instagram que eu tinha citado algumas crenças para verificar como sentia no corpo dizendo aquilo. E ela dizia, Rafa, eu não sei qual é a sensação do relaxamento, do riso, da alegria. Eu não sei qual foi a última vez que eu dei um riso de doer a bochecha da gargalhada que eu dei. Vocês sabem qual foi a última vez que vocês deram aquele riso de doer a bochecha? Não sei. Hoje cedo. Mas até rir agora. A Vanusa ficou pensando, Vanusa. É cruel, né? A gente levar a vida tão a sério. Tão a sério. Sabe o que significa algo muito forte a respeito da inconsciência? Hoje eu não vou fazer movimentos de constelação exatamente porque a gente está aqui, ó. E também porque eu estou naquele dia forte. Então, assim, eu senti de hoje ser mais um despertar do que eu poder ancorar um movimento para todas hoje, que é constelação, é um movimento energético muito forte, e eu senti de hoje não realizar. Por isso que eu falei do vinho, por isso que eu falei do relaxamento, porque hoje eu senti de... Ah, que legal, as risadas fazem parte da sobremesa. Que coisa boa, Idelma. Isso aí. Então, hoje, a chamada nossa é para a gente olhar para os recursos, para as chaves da nossa vida e olhar para onde que eu estou, para qual parte da minha vida que eu estou olhando de forma adormecida. Para onde que eu estou ignorando as minhas necessidades. Onde que eu estou me defendendo da vida. Todas vocês têm aquela folhinha com os recursos, com a atividade?
Esta aqui. É essa, aham. Deixa eu abrir aqui no vídeo. Aqui. Esse vai ser o tema de vocês para o próximo encontro. Bruce, Lei, eu vou fazer... eu vou ver para vocês fazerem com outra dupla, para vocês compartilharem essa atividade também, tá? O que vocês vão anotar? Aqui ele é bem interessante para vocês olhar. Muitas vezes a gente não sabe nem nomear as emoções. Então, por isso que tem o polo feminino e o polo masculino. Que aqui vocês vão olhar muitas emoções e comportamentos, tanto feminino quanto masculino, e pontuar. Se a pontuação está baixa, quer dizer que eu estou negligenciando, por exemplo, a clareza. Por que eu não estou sendo clara? O que está faltando que não estou sendo clara? Né? Se a minha criatividade está em baixa, espera lá, eu estou olhando com que rigidez a vida. O que eu preciso fazer do meu feminino? Eu preciso ficar próximo. O que eu preciso incluir? A criatividade, o que é? É a minha sexualidade. E eu não falo só de sexo, gente, eu falo de feminino. Se eu estou com a minha criatividade em baixa, o que seria interessante, de repente, eu fazer de artes, ou trazer cor? Às vezes, só mudando a cor da roupa já ajuda. Só colocando um rosa ajuda. Só trazendo uma flor para dentro de casa, que você pega lá do jardim, já traz um ar diferente. Entende? Então, assim, aqui, vocês vão fazer umas 3, 4 vezes durante o encontro de hoje até o próximo encontro. Umas 3 ou 4 datas vocês vão fazer. Do quê? Aquele dia que você está meio ferrenha. Podem utilizar até hoje como exemplo, tá? Hoje, você chegando no nosso encontro, como é que foi o teu dia? Como que você se sentiu? Você percebeu alguma emoção, alguma necessidade tua que você anulou, que você negou? Mas você disse emoções, é isso que eu não sei, é necessidade ou emoção? Tanto a necessidade quanto a emoção, porque às vezes a alegria é uma necessidade tua que pode ter sido negada, entende? Por exemplo, deixa eu citar um exemplo. Hoje era um dia de eu ir para academia. Só que eu tô com o meu fluxo intenso hoje. E qual foi a minha necessidade maior? Hoje é um dia de eu me sentir mais conforto, então eu peguei meu livro, fiz meu chimarrão e fiquei quietinha. Então eu atendi uma necessidade que era me acolher. Se eu não me conhecesse como eu me conheço hoje, eu ia para a academia de qualquer jeito, eu ia passar desconforto de qualquer jeito, eu ia ser agressiva comigo de qualquer jeito. Às vezes, o negligenciar, por exemplo, é você saber que tomar leite, por exemplo. Tomar leite, você sabe que é uma coisa que não faz bem para o teu corpo, e você vai lá e toma só de teimosia, de birra de criança. Ou você sabe que uma companhia de uma pessoa não faz bem para você, que a pessoa vai lá e te suga até o rim, e você não conseguiu dizer não, foi lá encontrar com a pessoa. Rafa, e no dia a dia, vamos supor, a questão da alimentação. Eu sei que determinado alimento ele vai me engordar. Eu já tive essa experiência, mas eu não consigo, né, largar de comer. Vamos colocar aqui exemplo, doce, né? Então, aí essa negligência aí, ela vai aparecer diariamente, porque diariamente eu tenho
eu negligencio com a minha saúde, né? Não é só pela questão da estética, porque apesar de terem controvérsias, mas a gente sabe que a obesidade ela não traz benefício nenhum, né? Então, assim, aí isso se torna uma rotina, porque todos os dias, até eu conseguir controlar esse desejo de comer doce, todos os dias eu negligencio em relação à responsabilidade com a minha saúde. E isso me gera o quê? Ao olhar no espelho, né? Nossa, continuo gorda, não consegui emagrecer. Entraria nisso? Sim, e mais ainda, a ferramenta que você vai olhar, você menstrua? Não. Então, você vai olhar aqui pela lua, pelo diagrama lunar, tá? Então, por exemplo, a gente está no dia 29. 29 não está marcando aqui o dia, mas você pode marcar o que é. Tá aparecendo esse diagrama para você? Tá. Então, você Tá vai sim. colocar aqui o dia 29/6, vai escrever aqui embaixo. Lua minguante que a gente tá, lua nova, né? Minguante. E você vai colocar aqui a emoção que você está sentindo hoje. Você se sentiu mais nervosa, mais ansiosa? Qual foi o sentimento do dia que você sentiu hoje? Consegue identificar? Hoje é atípico porque eu tô com Covid, né? Então tem que passar por um processo assim diferenciado. Ontem fui no hospital, mas eu entendi o exercício. Eu acho que Sim. aí, nesse momento, está sendo atípico. Esse momento está sendo atípico, porque você está tomando medicamento, você está mais fechada, né? Então, você vai passar os 15 dias, ou 10 dias mais em casa, é isso? Na verdade, como eu passei para o meu esposo, e hoje eu fiz consulta, eu só vou terminar a quarentena minha quando ele terminar a dele. E ele pegou depois, porque fui eu que contagiei, né, digamos assim. Então, hoje ela explicou. Mesmo eu não posso terminar a minha, por a gente estar no mesmo espaço, antes que ele termine a dele. Então, a minha vai estender mais um pouco. Então, vai mais uns 10 dias em casa, né? Então, de qualquer forma, você pode escrever, tá? Você pode ir colocando. Tô me sentindo mais nervosa, tô me sentindo mais ansiosa, tô mais calma, tô mais receptiva. Quais são os sentimentos dominantes, tá? Inclusive, tem aqui uma lista de sentimentos que podem ajudar a facilitar. Tô mais ativa, tô mais otimista, mais pessimista, tá? Então, aqui tem sentimentos e comportamentos que podem ajudar a organizar o diagrama. E você vai incluindo aqui dia após dia, ou um dia sim, um dia não, você vai... O importante é não deixar muitos dias sem fazer, tá? E vai escrevendo qual que é a lua que você tá. Porque no mês seguinte você vai perceber que aquele sentimento, ele se repete. Ele se repete exatamente no mesmo período que no mês seguinte. E essa planilha aqui dos polos, das polaridades feminino e masculino, você pode fazer ela uma vez por semana. Ou quando você sentir que está muito intenso, uma dificuldade. Por exemplo, dificuldade de flexibilidade. Estou vendo que estou muito irritada, que estou com dificuldade na aceitação. Então, vai ser um nível, uma nota baixa para essa qualidade no dia de hoje. É um exemplo, tá? E aí eu vou escrever aqui, ó, qual emoção eu estou anulando. Aí eu posso colocar como exemplo flexibilidade, aceitação. Hoje eu estou com dificuldade em aceitar que eu tenho que ficar mais em casa, porque eu passei a porra do Covid pro meu marido e agora eu vou ter que ficar aqui me punindo, ficando mais em casa. Um exemplo. E aí, o que foi que aconteceu que eu estou me reprimindo? Que aí vem essa informação do meio. Onde foi que eu anulei?
Está na dificuldade de servir? Está no isolamento? Eu estou sentindo falta do quê? E aí você vai começar a observar que o aumento da compulsão ou a redução está ligado na qualidade que você expressa os teus sentimentos. Quanto mais você conseguir expor aquilo que você sente, menos você vai engolir o que não precisa. Entende? Ok. E isso é a consciência que vai desabrochando. Porque a gula, ela está ligada muito fortemente no emocional. E se eu tenho a necessidade de ocupar a boca, pode estar ligado na fala, pode estar ligado numa mania de roer pela ansiedade, pela inquietude. Então, eu posso criar também ferramentas e recursos para isso. Por exemplo, aqui na última planilha aqui, na última coluna, ela fala do recurso. Qual foi um recurso que eu utilizei? De repente, eu comecei a cortar cenoura, a cortar pepino, a comer coisas mais cruas, entende? Para dificultar a digestão, para demorar mais a digestão. Eu fiz mais meditações. Entende por que existe o recurso? Aí você vai começar a olhar o que você fez e o que você não fez. E aí você vai comparar no mês seguinte, quando você repetiu aquele sentimento, e você vai perceber que quando você não utilizou de recurso nenhum, você quebrou a unha, você discutiu mais, acabou comendo mais o que não devia, você aumentou a TPM ou reduziu a TPM, teus hormônios oscilaram mais. Certo. Então, essa é uma consciência riquíssima que se recebe a partir do momento que começa a olhar. Ah, mas é verdade, esse mês eu fiz bem menos meditação, então eu fiz menos atividade física, me excluí do social. Aí eu comecei a ver que a minha compulsão alimentar aumentou, que aumentei de peso, que deu mais espinha, que... Aí você vai começar a ver o que a tua pele, o teu cabelo e o teu corpo comunicam do emocional. Eu resumi o exercício. Faz sentido? Sim. Então, esse vai ser o tema de vocês. Para vocês fazerem essa planilha de recurso. Vocês podem colocar na agenda, podem colocar no guarda-roupa, na portinha do banheiro. Em algum momento que vocês forem ficar quietinhos uns minutinhos, para fazerem essa atividade e incluir a meditação, voltar a fazer. Eu vou passar no grupo a meditação Theta para vocês, para quem não recebeu ainda, para poder fazer. Ou a Vipassana, uma das duas eu vou passar, que ela é menos falada. E eu sinto que esse é o movimento mais silencioso mesmo. Quando a gente fala de silêncio, a gente está trazendo informação do nosso feminino. O silêncio é o feminino, o barulho é o masculino. Então, a gente está num movimento mais silencioso mesmo, de alma, de receptividade. Ô, Rafa, toda essa explicação ali tu mandou já para nós? Tu estava explicando ali os sentimentos? Eu não tenho tudo isso. Tá lá no curso, mas eu vou mandar para vocês aí de novo. Tá. Ah, tá. Tá? Não, está lá, Sim. beleza. Sim. Eu passo para vocês para facilitar aqui no... Tá. Que aí vai ter separado. Aí vai ter mais fácil para vocês. Tá bem, meus amores?
Sim. E o que ajudou a rever o assunto de hoje? Qual chave para vocês caiu hoje? Do que a gente viu, reviu? De uma forma diferente. Penso que seja a questão da humildade, né? Aquele ponto ali que a vida exige muita humildade. Né? Eu acho que eu estava assim muito naquela questão assim no medo de errar, né? No medo de errar, querendo a perfeição, e isso não há possibilidade. Acho que foi isso, Rafa, no meu ponto de vista. No meu humilde ponto de vista. Bert Hellinger, ele dizia: o perfeito já morreu, porque não há mais nada a ser feito. Olha como a sincronicidade é perfeita. Agora meus filhos acordaram, estão em pé brincando de futebol no corredor. Até o campo isso mostra. E já foi o suficiente. Ô, Rafa, eu acho também a gente olhar mais para o que a gente faz de bom e me deixar de olhar só o negativo que a gente não fez, mas olhei para aquilo tudo de bom que eu fiz hoje, né? Olhei para, né? Me criticar porque eu comi uma coisa, mas e quantos dias eu estou fazendo certinho? Então, se elogiar também, não, eu fiz certo, fui a semana toda para academia, estou de parabéns, eu acho que falta isso e hoje eu vi que a gente precisa se elogiar mais e agradecer mais, né? Aprender a relaxar. E tem momentos que você precisa daquilo. Tem momentos que você precisa de um doce, tem momentos que você precisa de um acolhimento, tem momentos que você precisa só ficar quietinha. E é isso, faz parte da nossa natureza. Temos tudo isso, nós nascemos e morremos diariamente, semanalmente, mensalmente, nós temos morte e vida. E o caminho do meio, que é o que liga a nossa mente do espírito, a nossa mente do coração, que faz com que a gente saia do certo e do errado. Que caixinhas que inventaram, né? Que caixinhas que inventaram. Fazer diferente. E é uma constante isso. É uma constante. É dia após dia a gente vai aprendendo e reaprendendo e lembrando. Espera lá. Às vezes a gente ouve. Quantas vezes a gente ouve a mesma coisa, só que de uma forma diferente, aí é como se encaixasse. Aí a gente diz, agora eu entendi. É assim mesmo. Para mim ficou uma coisa que você falou, Rafa, que você já tinha citado, mas foi a frase que você falou que, na verdade, está bateu com a semana, quer dizer, com o dia de amanhã meu. Esse caminho é próspero? A pergunta, né? A pergunta milagrosa. Se a gente pergunta, eu vou crescer? Claro que tu vai crescer. Na dor ou no amor, tu vai crescer, de um jeito ou de outro. Mas e aí, eu vou crescer com uma vibração elevada? Eu vou crescer com prosperidade? Aí é que são elas. Sim, deixar dormir o chicotinho, né? Deixa dormir o chicotinho do perfeccionismo. Então, mulherada linda, vou encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje, que foi um bate-papo leve, foi um bate-papo gostoso e, ao mesmo tempo, profundo, para nos lembrar um pouquinho mais da nossa identidade, um pouquinho mais da nossa natureza, da nossa essência. E vou adorar saber de vocês lá no grupo, para dar uma chacoalhadinha na mulherada que disse que vinha, não vinha, ou vai deixando para depois, vai esquecendo as prioridades. É importante a gente colocar qual foi o ensinamento de hoje, que isso ajuda também a ancorar para todo mundo que não pôde estar aqui um pouquinho mais da importância da gente se nutrir. Tá bom? Beijo grande para vocês.
no coração. Durmam com os anjos, ficam com Deus. Beijão, Beijo. boa semana. Tchau, boa noite. Beijão. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.